Então, naturalmente, em consultório, nos trabalhos, não só eu, mas os colegas também, naturalmente, que trabalham com a psicologia, que trabalham com o comportamento humano, na atualidade, vem recebendo um número de pessoas que têm entrado em espaços, né, de crises, que nós chamamos crises existenciais, e algumas vezes não conseguindo realmente sair daqueles estados sem o auxílio, sem um amparo profissional e às vezes sem um amparo até familiar. Então, essa leitura, quando você faz a pergunta, o que poderia levar, né? Nós temos duas correntes de pensamento, e eu vou trazer dentro da minha compreensão, naturalmente existem outras que eu desconheço, né? Mas dentro da minha compreensão, na psicologia transpessoal, nós vamos colocar a leitura do suicídio como uma impossibilidade, né? A pessoa que pensa, né, no ato de suicidar-se, ela está momentaneamente vinculada a pensamentos autodestrutivos, porque deve estar naquela passagem, né, existencial, naquele momento, vivendo dores, no mais das vezes emocionais, né, cuja possibilidade de dar conta está sendo fragilizada. Então, é um momento em que a pessoa, numa crise, não está se sentindo fortalecida o suficiente para ultrapassar, né, a dificuldade daquele momento. Isso é uma visão do ponto de vista transpessoal. Para a doutrina espírita, nós vamos encontrar várias questões do Livro dos Espíritos abordando esse ponto, e eu acho interessante que a espiritualidade colocou o suicídio na quarta parte do Livro dos Espíritos, quando vai falar das penas e consolações, né? E lá naquele capítulo, eles colocam, a espiritualidade superior coloca para nós, basicamente 3 motivos iniciais que podem levar uma pessoa a pensar em tirar a própria existência corporal. O primeiro deles é a ociosidade, né? O ócio. A pessoa que, num determinado momento da vida, não está se sentindo útil, né? Está paralisada, está estagnada na sua ação no mundo. Um outro ponto, uma outra teologia que a espiritualidade nos traz é a falta de fé, como um dos elementos, uma das portas que pode abrir no espírito encarnado a possibilidade do pensamento suicida. E a terceira informação que eles nos trazem é a saciedade. Aquele que acha que já fez tudo, que já ganhou tudo, que não tem mais o que receber da existência, e entra num campo também de saturação. Então, essas 3 energias são trazidas pela espiritualidade, que aí somaria também ao aspecto da psicologia transpessoal, que vem informar essa dificuldade do espírito, né, encarnado em lidar com as passagens, vivências do caminho dele existencial. Então, essa seria assim, o esteio, a base, né, da leitura que nós fazemos das etiologias do suicídio na visão psicológica transpessoal e no que a doutrina espírita nos traz através da sua obra básica, que é o Livro dos Espíritos. Yara, muito se fala hoje em depressão, né? Muito se comenta, muito se levanta questionamentos, e às vezes a gente fica sem saber o que é realmente depressão, o que é apenas uma crise momentânea. Mas o que se vê também é que as pessoas, quando entram em um estado de depressão muito profundo, muitas vezes elas chegam nesse estado que realmente não vê mais as opções, as soluções, e aí optam pelo suicídio. Então, faria a depressão parte desse processo todo de... Boa fala sua. A depressão já foi considerado o mal do século no século passado, né? Já foi considerado. Então, a depressão, ela é uma baixa, né, energética do ponto de vista orgânico, psico-orgânico, seria uma baixa de energia no sistema nervoso central, trazendo uma debilidade para o sistema vital da pessoa, né? Mas eu lembro de uma leitura que nem é espírita, chamada O Demônio do Meio-Dia, que foi um livro escrito por uma pessoa que viveu depressões por um período longo da existência dele, e aí ele fez esse livro, Solomon. E naquela literatura ele traz uma frase que eu considero extremamente espiritualista, quando ele diz assim: a depressão é uma rebeldia contra as leis da natureza.
E isso se alinha perfeitamente à fala de Joana de Ângeles na literatura, na vasta literatura que nós temos, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, na série psicológica. Quando ela diz que o espírito precisa aprender a alinhar-se com as leis naturais da vida, porque nós estamos aqui num aprendizado de evolução. Então, a depressão, de alguma maneira, é uma não aceitação da experiência, né, atual. Porque no momento o indivíduo esquece que aquela experiência atual, dolorosa, seja lá o que ele estiver experimentando de difícil, é uma consequência de algo que foi experimentado anteriormente e que o próprio espírito, ao reencarnar, pede para solucionar, para resolver. Então, a depressão, ela considerada dessa maneira, como um não alinhamento do espírito encarnado com as leis naturais da vida, não é difícil que qualquer um de nós entremos em estados depressivos. Porque, agora, o que vai sinalizar uma patologia maior? O que vai sinalizar uma pessoa que entra no estado depressivo e pode chegar a um pensamento suicida? Quando um estado depressivo, vamos dar um exemplo assim bem simples, uma pessoa perde o emprego, né? Um pai de família com 5 filhos, a mulher doméstica e ele perde o emprego. Então, uma pessoa que tem compromissos sociais, familiares e tal, que tem uma responsabilidade, isso pode desajustar momentaneamente aquela pessoa, porque a perda do trabalho traz consequências emocionais severas naquele momento da vida da pessoa. Então, o estado depressivo, ele deprimir, ele se entristecer por conta daquele ocorrido é natural. É esperado, é humano que a pessoa, por um tempo, baixe a energia e precise de auxílio, até às vezes de parentes, de amigos, da religião, né, da sua fé, para superar aquele momento. Se a pessoa não consegue, se ela, ao invés de buscar essa força para sair daquele estado que tem uma causa concreta, o desemprego, né? Se ela não busca sair daquele espaço e vai entrando, não tem jeito, não, comigo não funciona, e vai se deixando levar por pensamentos pessimistas, a pessoa pode chegar a um ponto de pensar em tirar a vida para tirar a dor. Esse é o engano, na minha visão, do pensamento suicida. É que está doendo muito, eu não estou aguentando. Então, qual é a maneira de me livrar disso? Tirar da existência. É o pensamento já patológico. É um pensamento que não está mais alinhado com o equilíbrio da esperança. Porque problemas a humanidade tem. Agora, como lidar com eles, né, o exercício de cada um de superar as dificuldades, que é o desafio individual de cada personalidade, será, não, eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar a esse momento, eu vou buscar soluções. Então, nesse buscar soluções, ele eleva o nível de energia e não permanece no estado depressivo. Se não acontecer isso, a pessoa pode chegar a um ponto de pensar em suicídio. E quantos, às vezes por falências materiais, por problemas econômicos, não sustentam, né? A literatura espírita, o livro dos espíritos vai falar disso também. Não sustenta sair de um status num nível tal para um outro menor, e o orgulho da personalidade não permite viver a experiência diferenciada e pensa em retirar a dor material, emocional daquele momento, tirando a existência. Só que o nosso aprendizado espírita é de que a dor não sai. Porque como a vida, eu saio da existência, mas não saio da vida, porque a vida é imortal, a experiência que eu estou fazendo com o ato suicida, que uma pessoa faz um ato suicida, ela vai levar pós-morte física e vai permanecer com aquela experiência do ter retirado a existência antes do momento natural, após a desencarnação. Então, esse é o grande, eu vejo, a grande contribuição que a doutrina espírita nos dá na linha da vida e da morte, porque a morte é um fenômeno natural que deve vir para a minha vida no momento certo. Porque todos nós temos um prazo de validade aqui na matéria. Então é preciso que eu aprenda a lidar com essa verdade para superar as dificuldades na hora que elas emergirem, porque elas irão emergir por conta do nosso planeta e da minha condição neste planeta ainda ser de aprendiz nas provas e expiações. Yara, uma vez cometido o suicídio, o que acontece com o espírito nesses momentos seguintes?
como vai ser trabalhado na espiritualidade esse fato? Não existe na literatura espírita uma única informação acerca do pós-ato suicida. Nós temos literaturas maravilhosas, no movimento seríssimas, que eu avalizo a leitura, as psicografias que envolvem Ivone Pereira, por exemplo, que viveu a experiência encarnatória do suicídio e traz literaturas falando sobre o tema por conhecimento de causa pessoal. Ela traz, e tantas outras. Luiz Sérgio, nas obras que ele nos traz, que ele trabalha no mundo espiritual com jovens suicidas, né, pelo uso de drogas, pelo ato abortivo, pela sexualidade desvairada. Ele tem uma vasta literatura que traz também aspectos sobre o campo do suicida, o próprio André Luiz e assim outras literaturas que nós vamos encontrar. Então não há uma única informação e nem um único lugar, não acontece a mesma coisa para todos os espíritos que cometem o ato suicida. O que é, vamos dizer assim, o básico que nós vamos encontrar é, primeiro, pelo ato suicida ser uma violência, né, ao organismo, porque o corpo está vitalizado ainda para viver um quanto de tempo. Então, o ato suicida vai fazer com que a ruptura dos laços que ligam o corpo espiritual ao corpo físico sejam cortados abruptamente, violentamente. Então, a perturbação natural que se sucede à desmoleculização do corpo físico para o corpo espiritual no ato suicida, ela é maior, né? Na maioria das vezes. Isso não é uma regra geral, eu não posso dizer que seja geral. Mas há primeiro uma perturbação no nível maior porque os corpos não estavam alinhados para fazer o desprendimento. A partir daí, o que o espírito desencarnado faz com o pensamento dele vai gerar a possibilidade de para onde ele vai ser conduzido. Então, de onde eu já pude ler, nessas literaturas que eu citei, desses autores espirituais, um suicida, ele pode, desde receber auxílio quase que imediato, espiritualmente falando, do ponto de vista da espiritualidade do bem e do equilíbrio, e ser conduzido para assistências quase que imediatamente ao ato, como pode também, no outro extremo, ficar muito tempo em zonas inferiores, vinculado a pensamentos de outros irmãos que cometeram o ato suicida em verdadeiros vales, né, em comunidades de dor, até concluir o período da mente daquele espírito desencarnado que ele deveria ter cumprido aqui na Terra, no arrependimento, na culpa, numa série de outros sentimentos que provocam dor. Então, nós temos informações desde vales, que são chamados Vale dos Suicidas, que são informações de Luiz Sérgio, sobretudo, até o auxílio quase que imediato, como Ivone Pereira nos traz, que ela também nos traz os dois eixos, tanto a demora em vales de sofrimento pela mente, que ficou perturbada após o ato, como também o auxílio que se recebe quase que imediatamente, porque há casos em que o suicida ele não está cometendo suicídio pela primeira vez. Há espíritos que encarnam e vivem algumas existências cometendo o ato suicida, de tal maneira que os níveis de assistência àquele espírito, pela própria programação que foi realizada para ele, inclui assistências caso ele não resista. Mas não há um único ponto, um receituário que eu possa aqui trazer para vocês que possa sinalizar um roteiro para o que acontece com o suicida hoje. Tá? Temos interação aqui, os nossos amigos. O Elton John de Assis pergunta o seguinte: o magnetismo pode agir beneficamente para a depressão? Eu precisaria que ele me dissesse o que ele quer compartilhar conosco sobre magnetismo, né? Esse recorte que você está fazendo, como é o nome dele? Elton John. Elton John. Elton John está sofrendo. Elton John. De que magnetismo você está falando? Assim, porque eu preciso de algo mais na sua pergunta para que eu não seja infiel na qualidade da resposta que eu possa contribuir com você. Enquanto o Elton nos dá esse complemento... Ah, já chegou. É que ele diz, eu estudei que a depressão é descompensação do chakra
esplênico. E existe tratamento para ajuda espiritual. Pronto, aí você me deu um roteiro, gata. Então, o que é que acontece? Aí você está falando do magnetismo do ponto de vista do alinhamento do corpo energético. Eu diria para você assim, que todo trabalho, inclusive a Casa Espírita, tem um trabalho excelente, que é alinhado tanto ao campo espiritual, perispiritual, que nós trabalhamos na Casa Espírita, que são os passes magnéticos, até os trabalhos que as clínicas hoje, o Programa de Saúde da Família, o PSF, incluiu nos seus trabalhos o Reiki. Nós temos o Reiki na saúde pública. O Reiki é uma maneira de alinhar, né, os campos de força, os centros de força, que são chamados chakras, para que o equilíbrio se dê no sistema integral. Então você trouxe o esplênico, o segundo centro de força, que é o centro da interação. Eu diria que o ato suicida, ele está tanto associado ao primeiro centro de força, que seria o genésico, porque o genésico está responsável pela sobrevivência do espírito encarnado, alinhado ao segundo, que é o esplênico, que é a interação desse espírito encarnado com as outras pessoas. Então, à medida que se alinha a pessoa com ela mesma, né, quer dizer, aí trabalhando a autoafirmação, a autoestima, né, a qualidade de superação que essa pessoa possa ter nas dificuldades do caminho, ela vai ter mais força para interagir melhor com os outros. Sem dúvida, penso eu, acredito eu, e trabalho também com isso, que o alinhamento dos centros de força é uma grande contribuição para auxiliar as pessoas que estão em desordem energética no campo dos pensamentos, porque alinhando os 7 chakras nós vamos chegar até o 6º, que vai trabalhar o discernimento e a lucidez, para que ele possa pensar melhor antes de cometer qualquer ato que depois ele venha a se arrepender. A nossa amiga Neuri Rodrigues diz assim, e gostaria de saber um pouco sobre o pensamento suicida em crianças. O pensamento suicida em crianças, da minha experiência, quem perguntou? Neuri Rodrigues. Neuzi, perdão, Neuzi. Então, Neuzi, na minha experiência, as crianças que falam de morte, né, então eu trabalho com crianças também. Então, as crianças, às vezes, elas trazem nos seus textos, nos seus diálogos, bastante fala de morrer, né, que dizer que vai morrer, crianças que falam que sabem, que não queriam estar aqui, né, que não queriam ter voltado. Então, tem crianças que trazem realmente expressões dessa ordem. A minha leitura inicial, né, e as minhas hipóteses, eu parto das primeiras hipóteses de que, primeiro, ela pode estar, a criança, até 7 anos, por exemplo, ela está bastante alinhada ainda a fluxos de experiências de vidas anteriores, fragmentos, resquícios de memórias anteriores que podem estar vazando para o desenvolvimento da personalidade atual. Então, essas memórias, se não se der muita importância, elas podem até passar. Ouvir a criança, respeitar o que ela está dizendo, mas validar a vida dela, a chegada dela, a presença e o amor que ela tem na encarnação atual. Pode ser fragmentos, realmente, de memórias anteriores. Ela também pode estar falando de algo situacional. Então, uma família que está em crise, uma família que vive dificuldades de relacionamentos parentais, a criança que vê os pais em conflitos, onde existe às vezes o alcoolismo em casa, problemas dessa ordem, a criança pode falar de morte como um mecanismo de defesa, já é um comportamento sinalizando que algo não está bem para ela. Então ela pode estar falando de morte também como um sinal para os pais de como ela está emocionalmente sendo contaminada pelas dificuldades que a família está vivendo. Então essas são as duas primeiras hipóteses que eu trabalho. Ou fragmentos de memórias anteriores que na infância emergem mais facilmente até chegar à adolescência, onde a individualidade fica mais firme na experiência atual da personalidade atual. Ou se essa criança não está falando de morte, porque ela está vivendo lutos emocionais na dinâmica familiar, precisando de amparo, de auxílio e de uma busca de equilíbrio dos seus próprios familiares, para ajustar. Então essa seria, a minha investigação inicial seria por aí. A Neuzi também, ela compartilhou aqui com a gente, quando a gente falou em depressão, ela lembrou de alguns casos da família dela, que ela disse que é muito delicado, exige muito cuidado e a família está próxima no sentido de ajudar. Com relação a isso, eu digo assim, não só com relação à depressão, mas quem tem pensamentos suicidas, ou até aquele mesmo que já chegou a desencarnar pelo suicídio, de que forma
a família pode ajudar nesses dois momentos? Quem ainda tem um pensamento ou quem já concretizou o fato? Então, as famílias que identificam que há um ente querido, né, que está encarnado, vivendo estados depressivos, vivendo sofrimentos emocionais, uma crise existencial de desistência. Neuzi falou algo bem interessante, o apoio familiar. Olha, nenhum parente está na nossa vida por acaso. A sistêmica nos mostra que as pessoas que fazem parte da nossa intimidade são grupos que nós assumimos compromisso com eles. Temos compromissos espirituais, morais, afetivos com essas pessoas. Então, se eu estou vivendo na minha família uma experiência desse lugar, eu tenho algo a ver com isso. O Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer para nós, num capítulo que eu realmente não decoro, né, os números, mas vai dizer para nós que nós devemos estar uns com os outros para aprendermos a nos suportar mutuamente. Que nós nos devemos mutuamente. Lembrei o capítulo. Lembraram aqui para mim de alguma maneira. É o capítulo que fala honrai a vosso pai e a vossa mãe, quando fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Quando diz lá, numa fala da instrução dos Espíritos, as mães que tiverem dificuldade com seus filhos, pensai assim, um de nós dois foi culpado. Em algum momento, aquilo começou. Eu não tenho parente com dificuldade na minha casa por acaso. E se eu estou ali e estou buscando a minha espiritualização, é também para auxiliar nesse campo familiar. Então, o apoio para uma pessoa que está em estado depressivo, pensando em dar cabo da sua própria vida, aqueles que estão em volta dele, ao invés de julgá-lo fraco, apoiem, falem do amor que sente por eles, da importância que eles têm na vida de cada um, tragam a amorosidade, porque a espiritualidade, através de Joana de Ângeles, volto para ela, nos informa, o amor-terapia é o maior tratamento que nós podemos exercitar em casa. Para aqueles que já têm a experiência no lar de um ente querido que partiu pelo suicídio, a primeira leitura que eu digo é, não julgue. Não traga no seu pensamento nenhum tipo de julgamento pelo ato que aquela pessoa cometeu. Porque, como as leis de Deus estão escritas na consciência de cada espírito, quando a pessoa termina o ato, em algum momento da experiência pós-suicídio, as leis internas que estão nele, naturais, vão sinalizar o equívoco. Então, a pessoa por si só, o espírito desencarnado, por si só, já tem o seu próprio juízo interno. E como o nosso pensamento não tem fronteiras, nosso pensamento ele vai para qualquer lugar. Ele tem mais força, né, de ação do que a própria luz. A velocidade do pensamento é maior do que a velocidade da luz. Então, que aqueles que têm a experiência de entes que já partiram, vibrem através de preces, através de orações, solicitando a espiritualidade superior que ampare, que auxilie, que conforte, que cuide daquele irmão que partiu. Não se lamente, não se culpe, não cultive, mas eu devia ter percebido, eu devia ter visto, e se eu isso, e se eu aquilo, não adianta, né? Meu pai está com 91 anos de idade e ele costuma dizer para nós até hoje assim, não adianta chorar pelo leite derramado. O que passou, passou. Vamos agora daqui para frente. A sabedoria de 91 anos do meu pai Geraldo Machado, que eu estou reverenciando agora, quando eu falo do honrar ao pai e à mãe, e que eu vejo como uma verdade hoje, sabe? Então, aquilo que passou, já viveu a experiência, não adianta buscar os porquês de algo que já aconteceu. A partir daquele momento, cuide do seu pensamento. Os parentes que estão encarnados, cuide do seu pensamento para vibrar no melhor que puder, na direção daquele ente querido que partiu, num momento que nós não temos, volto a dizer, direito nenhum de julgar. Temos muitas interações, o pessoal está participando bastante. E aí temos uma pergunta também, voltando ao caso das crianças, a Neuzi, ela nos deu um caso concreto, que ela diz que tem uma criança que sonha com um anjo que o chama para ir onde ele está. Sonha com frequência. Aí ela pergunta, isso pode ser uma obsessão?
Neuza, isso pode ser tanta coisa. Né? Mas assim, se pegar a imagem, vamos pegar a imagem, a criança, ela é extremamente sensória, né? Então tudo na criança é muito físico. Então ela está trazendo um recado. De primeira mão, assim, claro, isso é uma hipótese, e eu volto a dizer, eu posso estar enganada, né? Mas ela diz, um anjo, aparece um anjo. Ora, nós sabemos que uma criança que está estagiando no corpo de criança aqui é um espírito que pode ser bastante velhinho, né? Bastante velho. Mas ela está acordando de um sonho e dizendo que um anjo está falando com ela. Se é a imagem de um anjo que a criança está trazendo, ela não tem medo, né? Porque a imagem de um anjo não parece inicialmente ser uma energia ruim. Porque se fosse a presença de uma, vamos dizer assim, de um lobo vestido com pele de ovelha, né? A criança que ela é física, ela poderia ver o anjo e dizer assim, mas eu tive medo. Ela poderia trazer junto com a imagem uma sensação, porque em estar dormindo, ela está mais fora do corpo, está mais perto do campo espiritual do que do físico. Se ela decodifica quando acorda a imagem de um anjo, me parece que ela pode estar sinalizando algo positivo. Pode ser um contato com um espírito, que ela está chamando de anjo, um benfeitor espiritual dela, um amigo espiritual que se apresenta para ela à noite para mostrar o amparo que ela tem. Essa criança talvez, né, possa estar vindo com uma tarefa pessoal de precisar reforçar desde cedo a presença da espiritualidade amiga para o amparo da existência dela, que nós não sabemos quais provas ela veio cumprir, ela escolheu para dar conta. Seria uma hipótese, mas assim, eu digo para você, não potencialize muito não, porque quando eu chamo o obsessor, eu chamo força. É melhor que eu vibre na luz. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós também vamos ter essa informação. A maneira, e o Livro dos Espíritos também nos trará isso, o Livro dos Espíritos. A maneira que nós temos de cobrir o mal é fazendo o bem. Então, se ela traz o nome de um anjo, eu vou vibrar numa energia do anjo. Eu não tenho que pensar que pode ser uma coisa negativa. Eu preciso potencializar o bem pelo bem. E quando o mal aparecer, eu cobrir com o bem. Isso é informação, orientação espiritual para nós. Então, se ela traz uma frase boa, vibre no bem, na direção para que seja realmente um anjo, para que seja realmente um espírito da seara do Cristo, que esteja assistindo essa criança no momento em que ela está aí, mais no campo espiritual do que no material. Então, dando continuidade aqui ao nosso roteiro, uma vez, você inicialmente falou do vínculo da matéria e do espírito. Quanto tempo perdura esse vínculo? Qual a dificuldade desse laço quebrar? Principalmente porque, pelo suicídio, ele não foi quebrado dentro do prazo que estava estabelecido para ele. Como se trata essa quebra desse vínculo? Isso então. É porque vocês estão me fazendo perguntas bem fáceis. Então, o que acontece? Não existe, né, de onde eu li, da literatura que eu tenho acesso até aqui, partindo da codificação kardeciana até outras literaturas complementares, que exista um único tempo, né? Voltamos para aquela questão. Cada caso é um caso que a espiritualidade estuda de maneira singular. Então, os laços que ligam o espírito ao corpo físico são os laços fluídicos, né? Os laços, o fio de prata, o famoso fio de prata que a medicina milenar chinesa vem nos trazer. Então, os Vedas já falavam desses fios de prata que nos ligam, né? Que ligam os corpos. Então, esses laços, quando a pessoa desencarna no tempo natural, eles são desfeitos, eles não são quebrados, eles são desfeitos. Então, imagine uma fita realmente de presente. Quando eu vou abrir a embalagem, eu desfaço o laço, a fita fica inteira, né? Então sai com leveza, é o passarinho que sai da gaiola. Se eu não tenho, né, paciência de desatar o laço e vou esgalçando, aquilo pode gerar um nó.
e o nó permanece ali, eu rasgo a fita e aquele nó vai ter que ser diluído num tempo. Que tempo? Eu não tenho como precisar. Pode ser que esse trabalho, dentro do fluxo do espírito que cometeu aquele ato naquele momento, dos créditos que esse espírito tenha a nível das outras existências que ele já viveu, né? As experiências que ele já tem como saldo positivo no campo da sua evolução, trará para ele um tempo mais ou menos definido para cada caso. Aqueles que são reincidentes, aqueles que já desistiram outras tantas vezes, cada caso trará um tempo específico. E o tempo também do mundo espiritual não é o tempo nosso aqui, né? Aqueles que ficam mais prisioneiros do corpo denso vivem um tempo cronológico igual ao nosso. Mas há outros que vão para outros tipos de assistência, de colônias espirituais, de postos de assistência dentro das diversas zonas umbralinas que existem, das zonas de amparo que existem pós-crosta terrestre e até dentro da crosta terrestre. Então, o tempo varia de acordo com cada caso. Não existe, na minha pesquisa, no meu estudo, na minha leitura, um caso que seja igual ao outro em relação ao tempo. Yara, com relação ao resgate em si, quando você fala em Vale dos Suicidas, quando fala em desencarne, em forma natural, as pessoas já têm um certo receio. Por mais estudo, que às vezes tem, ainda fica com receio de como vai ser recebido do outro lado. E quando se fala em Vale dos Suicidas, a gente tem imagens horríveis na nossa mente. Mas a gente sabe que a espiritualidade está sempre presente, amparando e ajudando. Então eu queria que você esclarecesse um pouquinho, até para quem conhece pessoas, e tirasse esse medo, essa preocupação de achar que eles estão lá desamparados, sem apoio algum. Isso. Importante essa colocação sua agora. Realmente, primeiro, né, eu lembro aqui para nós todos, né, que não existe, eu não tenho como precisar para onde um ente querido que suicidou-se foi levado. Onde ele está? Eu não sei. Voltamos para o apoio. Que tipo de apoio eu posso dar pensando na desencarnação de uma pessoa que antecipou sua ida? Vibração positiva. Oração. Oração no melhor. Solicitação de assistência espiritual na força da luz para aquele espírito que partiu. Essa é a minha contribuição inicial, né, como parente. Agora, se a pessoa, né, se o espírito está numa zona de maior sofrimento, de maior densidade, lembrar que todos os campos que existem no mundo espiritual são criações da mente humana no nosso planeta. Então, o Vale dos Suicidas foi uma criação mental dos espíritos que desencarnaram sob determinados efeitos, né? Como existem na questão da droga, um vale chamado Vale dos Picos, que está lá na literatura de Luiz Sérgio, trazendo também, mostrando, existem os vales das pessoas que têm patologias na sexualidade e que tem os vales daquelas pessoas que têm comprometimento severo no campo da sexualidade. O que é que significa esse vale? Vale é um campo de atração de pessoas, né, de espíritos que vibram numa frequência semelhante. Mas a espiritualidade superior permite que aqueles espaços existam para que a mente que está se sentindo arrependida ou culpada de ter vivido o ato da culpa, ela possa expurgar um quanto da densidade mental e espiritual que ela vinculou. No momento em que a família começa a vibrar nas orações e no amparo, o auxílio que já existe naqueles espaços, porque não deixa de existir. Jesus nos deixou o recado, não existe nenhuma ovelha em desamparo. Não existe um único espaço que não exista luz. Eu posso não estar enxergando a luz. Os irmãos que estão no sofrimento podem não estar enxergando, mas o amparo está ali do lado. Quando eles vibram em um segundo, no momento de me ajude, a teia de luz se apresenta para eles, eles são resgatados imediatamente. Então os familiares podem auxiliar vibrando, emanando para aqueles espíritos energia de luz.
porque auxiliará, inclusive, no trabalho da espiritualidade superior, a tirá-los dali. E pensar que qualquer experiência, que qualquer espírito possa estar vivendo na dor do outro lado da vida, ela será provisória, ela será transitória. Não existe sofrimentos eternos, não existe. Então, em algum momento, aquele espírito que está vivendo a experiência da dor, do arrependimento, da atitude que tomou, ele receberá oportunidade, assistência, tratamento e uma roupa novinha em folha para voltar numa existência futura, tá certo? E buscando na existência futura, pela memória impregnada do não benefício da experiência anterior, buscar ter uma existência de mais sucesso, de mais fluidez, de mais harmonia, de mais esperança, de mais superação, porque Deus é amor. Então eu não posso trazer aqui, num programa maravilhoso como esse, informação que não seja dentro da consolação que a doutrina espírita nos traz, porque no Livro dos Espíritos, o tema do suicídio foi colocado na 4ª parte, onde nós vamos falar de consolações. Então, é na energia da esperança. Muito bem. Outro caso que acontece, muitas vezes, a pessoa que chega a cometer um suicídio, não é porque ela está vivenciando um problema dela, mas talvez um erro que ela possa ter vindo a cometer cause um sofrimento a outro. Então, para evitar esse sofrimento, numa situação dessa, eu não tirei a minha vida pelos meus problemas, mas para evitar a dor e o sofrimento do outro. Existe diferença? É tratado da mesma forma? Tem um atenuante? É um agravante? Como é a situação? Pois é, pergunta é simples assim. Então, o que é que acontece? Eu penso né, que não vai haver uma única maneira de lidar com isso. Né? Então, porque o que vai no íntimo de uma criatura, de uma pessoa, às vezes nem ela mesma sabe. Nós temos a superfície do ego que mostra uma determinada impressão de mim mesmo. O autoconhecimento é um exercício de existências e existências. Então a pessoa pode imaginar que não existe uma diferença entre a pessoa que cometeu o suicídio por uma questão pessoal e aquele que cometeu porque achou que causou um dano a outra pessoa. Qual é o atenuante? Se é mais grave, se é menos grave? Eu não sei. Aí eu estou dizendo aqui diante de vocês todos, eu não sei. Porque eu não sei a história toda daquela alma. Quantas encarnações aquele espírito teve? 100? Então, se ele teve 100 encarnações, ele tem um histórico ali de N experiências que naquele momento, vinculando aquela ação junto a tantas outras que ele possa ter experienciado, traga um resultado que seja completamente distinto da aparência do recorte que eu possa fazer daquele único momento que a minha visão limitada vem olhar. Então, penso eu que tudo que eu disser, que vá fechar respostas, que vá trazer uma circunferência redondinha, seria ótimo se eu tivesse essa resposta, auxiliaria até no meu trabalho como psicólogo, mas eu não tenho. Porque eu não tenho como precisar. Cada história é única. O que eu tenho para dizer em relação a isso seja por que motivo a pessoa buscou retirar, né, a existência, sair da existência, houve ali uma transgressão à lei natural da vida. Porque o nosso direito de viver é sagrado. A nossa existência é um presente divino. A saída da matéria está escrita no meu plano reencarnatório. Eu não tenho direito de retirar, de antecipar essa viagem de volta para casa. Então, na hora que eu transgrido esta lei da vida, eu estou me comprometendo com a lei de conservação. E aí eu vou ter que me ajustar com ela. Eu vou querer reajustar-me com ela em algum momento. Isso eu vejo que é unânime nas respostas da espiritualidade. Agora, os comos e os porquês, as maneiras de lidar com isso, aí eu vejo que cada caso será um caso que a espiritualidade superior amorosamente vai cuidar e vai atender
a cada caso de acordo com o merecimento, como nós dizemos, com a condição espiritual, com o poder de receber e de realinhamento com as leis naturais da vida de cada espírito desencarnado e aqueles que estão aqui pensando, vibrando na força da vida que não está bem. Então, precisa reajustar aqui e lá. Isso aí eu penso que é senso comum que a espiritualidade nos traz. Yara, nós temos novas interações e a nossa amiga Anaílde Simões, querida, ela relata um caso que tem uma amiga que tem 3 filhos. E no caso, um rapaz, que é o filho mais velho, né, hoje tem 15 anos. Mas ela disse que até os 2 anos de idade, uma criança normal se alimentava bem. A partir dos 2 anos, ele só comia pão e leite. 2 pães e 2 leites por dia. E hoje já, 15 anos, um rapaz continua comendo muito pouco e que já foi levado a médico, a psicólogo, né? E que ele já falou em suicídio. Já tem a ideia. Aí ela pergunta, o que você acha, a tua opinião? Porque é complicado porque ele começou a ter esses problemas logo aos 2 anos de idade. Criança ainda. E esse problema vem se agravando por muito tempo. Né? O que a gente pode dizer para ajudar a nossa amiga? Anaílde, um beijo enorme para você. Mas assim, a questão do desenvolvimento, eu estou vendo a questão da idade. Né? Então você diz que dos 2 anos, quer dizer, começou uma experiência aos 2 anos e que até hoje, aos 15, perceberam. Na transpessoalidade, nós aprendemos a nível de comportamento, que inclui a parte espiritual, que um espírito até 21 anos de idade cronológica, ele pode estar vinculado a memórias, a fragmentos de memórias, de existências anteriores que tenham tido muita força e repercussão para aquela alma. Então, esse espírito, ele pode estar acessando ainda memórias de existências de inanição, de desencarnação precoce, de um reconhecimento de uma vida curta, de uma existência curta. E isso ter impregnado a tal ponto a nível de corpo espiritual, que vem se apresentando no corpo mental, porque é uma crença, no corpo emocional, porque ele não tem vontade, no corpo físico, porque ele permanece com aquele tipo de sintoma. Então eu diria para você, é importante que esse jovem tenha realmente acompanhamentos, né? Acompanhamento a nível médico para cuidar da nutrição, acompanhamento psicológico para que ele dê vazão a essa série de pensamentos que ele vem elaborando. Juventude é uma fase em que algumas memórias podem eclodir mais intensamente do que na infância. O período de 15 a 21 anos é crítico na fase do desenvolvimento, porque pode gerar em espíritos mais fragilizados por experiências anteriores, inclusive surtos comportamentais, e que depois passam. Né? Então é importante uma assistência, um auxílio a nível psicológico e que seja também favorecido a esse jovem a oportunidade de alguma maneira de que ele possa conhecer algo da espiritualização, algo que envolva a espiritualidade, a religiosidade na vida dele, né? Porque se ele estiver vinculado a algum processo pessoal de memórias, auxiliar esse jovem a reconhecer que ele é um espírito, portanto, não adianta querer sair do corpo físico, porque ele é um espírito, ele vai continuar sentindo as coisas que ele está sentindo agora, só que num outro corpo. Ele precisa aprender, é preciso que se eduque. Às vezes as pessoas têm um receio de educar os outros, parentes, amigos, familiares, no campo da espiritualidade, porque querem respeitar o direito do outro de ser o que eles quiserem. Eu não estou falando de que ele tem que ser convertido a religião alguma, de professar uma religião. Eu estou falando de espiritualização, educação na religiosidade. Dar informação para essa pessoa, independente de religião, de que a alma é imortal. De que o espírito, ele não deixa de ser porque ele deixou o corpo físico. E, portanto, as impressões, né, que ele vai permanecer tendo serão semelhantes ou maiores, porque ele vai estar fora do veículo que dá um contorno
fora do corpo. Então, o suicídio não é solução. É preciso que os jovens, que as pessoas às quais tenham acesso a jovens, orientem-os, que não é solução porque não zera a questão. Ela permanecerá num outro nível. Então, vejo eu, Anaílson, que aí entra os aspectos tanto orgânico como psicológico e os espirituais, que seriam indicados na continuidade de acompanhamento a esse jovem. Esperamos que a gente consiga, né? Que nossos amigos aí consigam uma ajuda para esse jovem. Temos mais interações. Laura dos Santos. Um dos temas que mais percebo a importância de estudar, cada vez mais. Só assim percebemos a importância de vigiarmos e a nos permanecer sempre em prece. Né? A prece nos fortalece muito e é o orar e vigiar que nos foi dado. Né? E o Ramon Santos diz o seguinte: eu fiquei um tempo com obsessão e cheguei a pensar em suicídio, mas graças a Deus e os estudos do Espiritismo fui ajudado. Agradeço a Elton John também. Nossa amiga. Então, veja, a fala da nossa irmã anterior que falou da prece, né? A vigilância e a oração, ela é fundamental, realmente, porque quando eu vigio a minha atitude, eu me equilibro para orar e me vincular com uma espiritualidade que possa me auxiliar a fortalecer-me nos momentos de dificuldade. Prece é tratamento para o espírito. Às vezes, quando as pessoas não têm mais para onde ir, chegam no meu consultório e dizem: eu não sei mais o que fazer, quando esgota-se, né, quando estão nesses pensamentos mais pessimistas e autodestrutivos, eu pergunto para elas: você tem alguma fé? Aí a pessoa geralmente pergunta: você está falando de religião? Não estou falando de fé. Não, eu sou. Aí diz a religião, né? E aí eu digo: você quer nesse momento fazer uma oração? Uma prece? Você com você mesmo. Às vezes, e no mais das vezes que isso acontece, as pessoas são aliviadas. Elas recebem naquele momento da própria consciência que ali tem, porque nós temos a lei de adoração abrindo a porta das leis naturais da vida para nós, como um bálsamo. Então a nossa irmã está trazendo uma informação importante: a prece é tratamento. E o Ramon, quando fala da questão da obsessão, ele traz uma porta, você está trazendo uma porta muito importantíssima. Há espíritos encarnados que desencarnam sob efeito de obsessão grave pelo suicídio. O suicídio de uma pessoa que está em processo obsessivo grave, esse eu sei, ele é atenuado em termos de recepção espiritual, porque houve uma influência externa que, claro, encontrou ressonância no campo vibratório daquele espírito, mas isso é levado em conta nos processos de possessão, nos processos de obsessão grave, de fascinação. O espírito não estava em si, ele estava sob efeito de uma interferência poderosa, da qual ele estava afinado por alguma razão, que será descoberto em outro momento, geralmente culpas de passado, né? E que se permite o ato, né? A vibração chega a tal ponto que há a desencarnação do suicídio pelo processo obsessivo. Existe um livro que não é psicografado, mas que nós temos em venda, nas federações, aqui também nós temos, que se chama Ala 18, e que trata de casos, né? A pessoa que escreveu o livro fala da experiência dele, em que uma das ocorrências que ele viu, de uma pessoa que cometeu o suicídio, tinha um espírito do lado dele dizendo: vai, faz. Ele viu tudo aquilo, a cena toda. Viu que houve uma influência espiritual para que houvesse aquele suicídio. E as pessoas disseram: só tinha uma pessoa lá. E ele dizendo: não tinha dois. Ele foi inclusive internado como uma pessoa com transtorno mental. E depois saiu e ele escreveu. Ele tem esse livro, Ala 18, vale a pena ler, para compreender que realmente os graus de obsessão, eles podem levar uma pessoa. Daí a importância dos tratamentos espirituais, da busca da religião, do fortalecimento da fé, como um antídoto mesmo, como um tratamento, como uma terapêutica preventiva e às vezes até corretiva já, para aqueles que estão vivendo os pensamentos suicidas, certo? Pensando nesse ato danoso contra si próprio.
Yara, a gente também tem que falar no suicídio indireto. Hoje em dia, muitas pessoas adotam práticas, têm vícios, que isso vão minando o corpo físico, lhe trazendo doenças e malefícios, que também é considerado um tipo de suicídio, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, para que a gente tivesse uma compreensão maior, que não é só o fato de você realmente chegar e tirar por definitivo a sua vida, mas que muitas vezes, todos os dias, você tira um pouquinho delas. Perfeitamente. Então, o suicídio indireto, quem nos trouxe essa informação de maneira mais precisa do suicídio indireto foi André Luiz, na sua primeira obra, O Nosso Lar, quando ele se viu desencarnado, sentindo as mesmas sensações que ele sentia no corpo físico e escutando vozes o chamando de suicida. E ele não atentou contra a vida diretamente. Depois ele reconheceu, quando foi amparado, assistido, passou mais de 8 anos nas zonas umbralinas, depurando ali o que ele sentia que precisava depurar inconscientemente. E quando ele foi assistido, o Lísias, né, quem assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar mais facilmente do que do livro, daquela passagem, quando ele disse, eu não entendi. E aí o Lísias vai explicar para ele, aquele amigo espiritual, de que ele foi suicida quando ele cometia excessos, quando ele fumou, quando ele bebeu, quando ele se alimentou mal na existência. Então, nós todos precisamos de atenção. Nós temos um corpo físico que é um templo sagrado, que foi ofertado pela espiritualidade para que nós pudéssemos evoluir. Paulo de Tarso chama o corpo físico de templo. É um templo do Espírito. Então, na hora em que eu cometo excessos, desde a gula, né? Eu sei que o excesso de fritura, fazendo coisas simples, é danoso para o sistema cardiovascular e eu continuo utilizando os excessos de alimentos, sabendo que eu estou ingerindo algo que é danoso para o meu sistema, e isso é um ato, é um comportamento que está minando as forças vitais do meu sistema. E uma pessoa que repete, que vive uma existência de excessos na parte de diversos comportamentos, também emocionais. Há pessoas que se viciam na raiva, que se viciam na mágoa, na tristeza, né, nos sentimentos que trazem danos para o sistema integral dele. Então, são pessoas que podem estar cometendo suicídios indiretos e chegar no plano espiritual e ter a surpresa de se ver como um ser que desencarnou por excessos, portanto, também dentro do quadro do suicida indireto. Então, é uma fala importante, é uma lembrança importante, que nós tenhamos cuidado sobre o nosso corpo, cuidando desse templo a nível de pensamentos, da qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, porque suicídio indireto pode ser eu, quando não estou cuidando adequadamente da qualidade do meu pensar, do meu sentir e do meu agir. Então, esse é um recado da espiritualidade para todos nós. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Esse tema ainda nos permitiria várias perguntas para tirar nossa dúvida, mas a gente tem que obedecer ao tempo, né? Então eu vou só ler aqui as últimas interações. A nossa amiga Nela Simões agradece a você, Yara, pelos esclarecimentos, né? E ele diz: Deus abençoe você e os idealizadores do excelente programa. Minha admiração e carinho. Nós que agradecemos, Ana, a sua participação conosco aqui. E a Laura diz assim: um grande abraço fraterno a todos, que é de Pelotas, olha aí. E sempre você fica conectada. Então, muito obrigada, viu, Laura, pela sua participação. Eu queria deixar um espaço para que você pudesse fazer as suas considerações finais, para que você pudesse expor alguma coisa que a gente não, dentro das nossas perguntas, não conseguiu, e dizer aos nossos internautas que fiquem aí, que daqui a pouco a gente tem música com o nosso grupo Harmonia e Luz. Então, eu quero mais uma vez realmente agradecer a este programa pelo convite, né? Falar da importância de um trabalho como esse, vinculado ao sistema
né, integral, que a gente pode dizer assim, globalizado do sistema virtual. Eu agradeço, né, ao que vocês estão fazendo também em prol da divulgação, né, doutrinária. Agradecer às pessoas que interagiram conosco, a todos que interagiram conosco, e dizer que a terapêutica maior, né, que a espiritualidade superior nos traz, para que nós possamos nos vacinar todos os dias contra os momentos, né, a favor da vida, né, a favor desse presente divino que é a existência atual, é que nós possamos buscar a firmeza, a perseverança e usar a nossa inteligência nos momentos de dificuldade, nos fazendo valer do trabalho. Então, uma mente, um coração e mãos que estão ocupadas no bem não tem tempo para potencializar desistências, para deserdar da vida. Então, no momento em que a vida trouxer uma experiência mais difícil, quando parecer que não tem solução, que você possa trazer a força do trabalho, sentir-se, né, buscar auxílio para se sentir útil, para fortalecer a esperança, porque tudo passa. Qualquer experiência dolorosa, qualquer momento de baixa energética, qualquer momento depressivo passará se eu buscar perseverar e lembrar que esta existência é sagrada e que eu pedi a experiência para evoluir, para progredir. Então, que aqueles que já viveram nas suas famílias, que têm conhecimento de suicídios, não entrem no julgamento. Orem, vibrem na paz, na força da luz e do amor por aqueles que partiram nesta condição e também aqueles que estão vivendo processos mais depressivos, que não desistam de si mesmos. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus, destinados à perfeição, à luz, ao bem e à paz. Então, a minha mensagem aqui é de esperança e de gratidão por estar aqui nesse momento compartilhando com vocês essas palavras. Queria mais uma vez agradecer a participação de Yara, a participação de todos vocês que nos assistem todos os domingos e dizer que sempre é muito importante a participação de vocês com as perguntas e com os comentários. Então, esse programa é feito para vocês e a gente espera que cada vez mais a gente consiga atingir mais pessoas e conseguir levar a mensagem da doutrina consoladora a tantos lares. E agora eu queria deixar vocês com uma bela mensagem do nosso grupo Harmonia e Luz para fechar o domingo com muita harmonia e muita luz para todos vocês. Até domingo que vem.
Tchau, pessoal. Até a próxima.